Já te disseram que as juntas podem caramelizar? Sim, sim, caramelize. Em outras palavras, podem acabar ficando como aquela crosta dura que se forma quando se coloca açúcar em cima de um bolo e ele queima. Você vai se surpreender. Venha comigo e eu lhe contarei. Você vai ver. Existe uma dor bastante comum que as pessoas aprendem a ignorar, não porque ela deixe de doer, mas porque lhes disseram que é uma dor normal. É o peso da idade. É o desgaste natural do tempo. Todos nós acabamos assim, inevitavelmente. E você simplesmente aceita isso. Refiro-me à dor constante no seu joelho. Você desce as escadas devagar, levanta-se da cadeira com cuidado, evita caminhar demais e um dia o médico olha para você, aponta para um raio-x e diz algo que te gela por dentro. Ele diz: "Isso não tem mais volta, vamos ter que pensar em uma intervenção." E veja, eu ouvi essas palavras enquanto olhava para uma imagem do meu joelho direito e parecia o joelho de um homem 20 anos mais velho do que eu. Minha irmã tinha acabado de passar pelo centro cirúrgico. Colocaram 2 próteses de titânio nela e ela teve uma reabilitação longa, além de bastante dor pós-operatória, e tudo parecia indicar. Percebi que eu estava seguindo exatamente pelo mesmo caminho de sempre e acabei aceitando isso calmamente, da mesma forma que se aceita o que é inevitável, mas de repente algo aconteceu que mudou tudo de forma profunda. Veja, nessas mesmas datas encontrei com o Aitor, um amigo que é personal trainer e que não só tem uma formação excelente, mas também possui uma grande curiosidade científica, e ele me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha me feito antes. Ele não me perguntou o quanto doía, também não perguntou quando eu iria operar. O que ele me perguntou foi: quanto açúcar você consome? Essa pergunta, na verdade, mudou tudo, porque o que ninguém tinha me explicado, o que nenhum ortopedista tinha me dito, é que o meu joelho não estava se desgastando pelo tempo, meu joelho estava se caramelizando. E isso, ao contrário do que me haviam dito, na verdade tinha solução. E hoje vou-te contar como esse processo funciona por dentro, com nomes, com ciência e com os pesquisadores que o demonstraram e que, como tantas vezes acontece neste campo, acabaram sendo ignorados pelo sistema. E também vou-te contar como, no mesmo dia em que começou a pandemia e o mundo parou, eu comecei a recuperar o meu joelho. Sem cirurgia, sem infiltrações, sem titânio e em 3 meses. Desde então, já se passaram quase 7 anos. Pois bem, para um instante comigo e pense na palavra desgaste. Essa é a palavra que mais se usa quando alguém quer falar sobre articulações. Dizem para você, é desgaste natural, é o desgaste dos anos. Sabe de uma coisa? Você praticou esporte demais. E eles tratam isso como se os seus joelhos fossem os freios de um carro muito velho, que simplesmente foram se desgastando de tanto você os usar. E essa imagem é tão simples e tão lógica que é exatamente o que impede que milhões de pessoas encontrem uma solução real para o seu problema. Porque se é desgaste, então não há nada a fazer, só resta esperar. E o próximo passo, se você tiver sorte, é o centro cirúrgico. E se não fosse desgaste? E se o que está acontecendo dentro do seu joelho fosse algo completamente diferente? Algo que tem um nome científico preciso, uma causa identificável e, acima de tudo, uma solução que não passa pelo bisturi. E é exatamente sobre isso que vou te falar em seguida. Veja, para entender isso antes, preciso que você conheça 3 personagens. Eles não são médicos de família e, na verdade, são pesquisadores que dedicaram suas vidas a entender por que os tecidos adoecem. E também, como tantas vezes neste canal, são pessoas que o sistema preferiria que você não conhecesse.
O primeiro é o Dr. Robert Lustig. Ele é endocrinologista, pediátrico da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Há décadas tentam silenciá-lo porque ele ousou dizer em público algo que a indústria alimentícia não queria que ninguém ouvisse. Ele disse que o açúcar não é apenas um alimento, mas também uma toxina metabólica, e seus efeitos não ficam só no estômago, chegam até o último canto do seu corpo, inclusive seus joelhos. E aqui vou fazer uma breve observação para você. No momento em que o Dr. Robert Lustig se refere a uma toxina metabólica, o que ele está realmente tentando nos explicar é que esse dano específico não tem absolutamente nada a ver com a contagem de calorias ou com o simples fato de engordar, mas sim com a maneira como o açúcar sabota diretamente toda a complexa química interna do nosso corpo, da sua sala de máquinas. O segundo é o Dr. Alessio Fasano. Ele é gastroenterologista e também pesquisador em Harvard. Ele descobriu algo que conecta o seu intestino ao seu joelho de uma forma que, quando você ouvir, certamente vai parecer impossível. E depois você vai entender que não só não é impossível, como também é inevitável. E o terceiro é Gerald Pollack, biofísico da Universidade de Washington que, se você já viu os vídeos que publiquei sobre a água, já o conhece, já ouviu falar dele. A pesquisa dele sobre a água estruturada dentro dos tecidos explica algo fundamental sobre como a cartilagem funciona quando está saudável e por que ela deixa de funcionar quando o ambiente interno falha. São 3 cientistas, 3 disciplinas diferentes e os 3 apontam para um mesmo culpado. Mas antes de te apresentar esse culpado, preciso que você entenda algo sobre o seu joelho que provavelmente ninguém nunca te explicou. Seu joelho não é um mecanismo mecânico. Seu joelho é um sistema hidráulico. E essa diferença muda absolutamente tudo. Quando você pensa no seu joelho como um mecanismo mecânico, imagina 2 ossos se esfregando. E se eles se esfregam muito, se desgastam. Na verdade, isso faz sentido. É a mesma lógica do freio do carro, mas na realidade é muito mais sofisticado. Entre os 2 ossos do seu joelho existe uma estrutura chamada cartilagem. E a cartilagem não é um simples amortecedor de borracha. Na verdade, é um tecido vivo, úmido e eletricamente carregado que funciona como um gel hidráulico de precisão. Veja, pense em uma esponja encharcada de água. Quando você a aperta, a água sai. E quando você solta, a água volta até entrar. Pois bem, é exatamente isso que a sua cartilagem faz a cada passo que você dá. Ela se comprime e expulsa líquido, se descomprime e absorve líquido. E nesse líquido estão os nutrientes que mantêm o tecido vivo. Por isso eu digo que é um sistema hidráulico. Na verdade, não é só isso, além disso é um sistema perfeito. Enquanto tudo funciona bem, seus ossos não se tocam. E não é porque haja uma peça de borracha entre eles, como eu dizia, mas sim porque existe uma película de líquido sinovial mantida pela pressão hidráulica da cartilagem. E você pode perguntar, mas o que é o líquido sinovial? Pois bem, é o lubrificante natural das suas articulações. Imagine que você abre a dobradiça de uma porta velha que range e coloca um pouco de uma gota de óleo e o que acontece? Pare de chiar. Esse óleo é para a dobradiça o que o líquido sinovial é para o joelho, mas com uma diferença importante. O óleo lubrificante que você colocou ali, imaginando-o, é passivo, enquanto o líquido sinovial é inteligente. Além de lubrificar também, obrigado. Nutre a cartilagem, que não possui vasos sanguíneos próprios e depende desse líquido para receber os nutrientes necessários para se manter viva e elástica. Ou seja, o líquido sinovial é ao mesmo tempo o óleo do motor e o sistema de alimentação do tecido. Quando esse líquido está nas condições corretas, o joelho funciona sem atrito e a cartilagem permanece hidratada e elástica.
Mas quando esse líquido se deteriora, todo o resto falha em cadeia. Pois bem, no caso do joelho, o líquido sinovial permite que os ossos permaneçam separados com quase zero de atrito. Veja, o atrito é a resistência que se gera quando duas superfícies se esfregam uma na outra. Quando você caminha, seus ossos se aproximam e se afastam a cada passo que você dá. Se eles se esfregassem diretamente como duas pedras sendo friccionadas, se desgastariam muito rápido e, além disso, doeriam demais. No entanto, um atrito quase nulo significa que esse contato entre superfícies gera tão pouca resistência que é como se não houvesse atrito. Como quando você desliza um cubo de gelo sobre uma superfície molhada, quase não há resistência porque a água atua como intermediária e elimina praticamente todo o atrito. No seu joelho, o líquido sinovial faz exatamente isso. Ele se interpõe entre as duas superfícies de osso e cartilagem e as mantém tão perfeitamente separadas e lubrificadas que o atrito é praticamente inexistente. Os engenheiros vêm tentando há décadas criar materiais artificiais que reproduzam essa capacidade de lubrificação. Os melhores materiais que conseguiram fabricar, incluindo o Teflon, na realidade têm mais atrito do que uma articulação saudável banhada em líquido sinovial. Ou seja, ainda não conseguiram totalmente. E isso pode te dar uma ideia do quão extraordinário é o sistema que você tem dentro de cada um dos seus joelhos. Mas não é só isso também. Vai te dar uma ideia da gravidade quando esse sistema começa a falhar. O problema, portanto, não é causado por um desgaste mecânico. Ele surge quando esse sistema hidráulico perfeito simplesmente começa a falhar. E é aí que o açúcar entra em cena. Vamos esperar um momento porque o que vem agora é muito provável que ninguém tenha te contado dessa forma. Na verdade, veja, aqui começa a parte que o ortopedista provavelmente nunca te mencionou. Quando Heitor me perguntou quanto açúcar eu consumia, minha primeira reação foi provavelmente a mesma de todo mundo. Eu disse a ele, eu não consumo muito açúcar, na verdade, não sou nada fã de doces e provavelmente você está pensando o mesmo neste momento. Este é o primeiro erro que todos cometemos, porque acontece que quando falamos de açúcar, não estamos falando só do açúcar que você coloca no café ou daqueles bolos que você pode comer no fim de semana. Estamos falando de tudo o que o seu corpo transforma em glicose. O pão, o arroz, a massa, os sucos de fruta naturais e, sobretudo, esses sucos que anunciam como sem adição de açúcares. Os cereais do café da manhã, os biscoitos que parecem saudáveis porque têm aveia, o molho de tomate de pote do supermercado, o iogurte com frutas. O seu corpo, na verdade, não distingue entre o açúcar do sachê e o açúcar do pão de forma. Transforma todos eles, transforma em glicose dentro do seu corpo. E essa glicose é a que entra no seu sangue. E dentro do açúcar, acontece que ainda existe um tipo especialmente devastador para o colágeno, a frutose. Mas, para não me alongar, a história dela é tão grave que merece um vídeo inteiro e te prometo que vou fazer isso um pouco mais adiante. Pois bem, até aqui. Realmente nada de novo, mas o que vem agora provavelmente será novidade para você. Faça-me um favor. Tente responder a esta pergunta. O que acontece quando há glicose demais circulando no meu sangue por tempo demais? Pois bem, para entender isso, peço que venha comigo até a cozinha. Um momento, mas não literalmente, que venha mentalmente comigo até a cozinha. Acompanhe-me porque vou preparar um frango glaciado com mel e soja. E você verá que quando eu colocar o frango no forno com mel, no começo, o frango está macio e flexível. Mas à medida que o calor age e o açúcar do mel penetra nas fibras da carne do frango, sua superfície ficará marrom, brilhante e rígida.
E se eu deixar o frango tempo demais no forno, além disso, as fibras externas desse frango vão endurecer tanto que vão rachar quando eu cortá-las. Isso que estou te contando acontece que tem um nome científico, chama-se reação de Maillard. Este é o processo químico pelo qual o açúcar se vincula às proteínas quando há calor. E é o que faz com que o pão fique bem torrado, que a carne fique dourada na frigideira, ou que o café apresente aquela tonalidade escura. É uma reação verdadeiramente linda na cozinha, fica maravilhoso, mas dentro do seu corpo é uma reação devastadora. Porque o que acontece no forno com o frango e com o mel acontece exatamente igual dentro do seu corpo, com o colágeno e com o açúcar, com uma diferença. No forno, o calor é intenso e o processo dura minutos, mas dentro de você a temperatura é de 37 graus constantes e, no seu caso, o processo dura anos. É mais lento, mais silencioso, mas é igualmente implacável. O excesso de glicose no sangue começa a se unir às proteínas dos seus tecidos lentamente, sem que você perceba, sem que doa no início. E a esse processo dentro do seu corpo chamamos de glicação. A glicação é literalmente a caramelização dos seus tecidos por dentro, mas é o mesmo que acontece com a mulher, com o frango glaciado. O Dr. Robert Lustig, esse endocrinologista de São Francisco, de quem falei há alguns minutos, passou décadas documentando seus efeitos. E o que ele demonstrou é que o açúcar não é apenas uma fonte de calorias. Ele demonstrou que é uma molécula que, em excesso, reage quimicamente com as proteínas do seu corpo e as danifica de forma cumulativa. E veja, a proteína que mais sofre esse dano é também a proteína mais abundante do seu corpo, o colágeno. Com certeza você conhece. É a proteína estrutural que forma os tendões, os ligamentos, a pele e a cartilagem dos seus joelhos. Pense nele como um cabo de aço trançado, fibras longas, flexíveis, resistentes e enroladas entre si para dar elasticidade e força ao tecido. Pois quando você tem excesso de glicose e a glicose se liga ao colágeno por glicação, o que acontece é algo que os cientistas chamam de cross-linking, que em português significa ligações cruzadas. E o que são as ligações cruzadas? Muito simples, são as fibras de colágeno, ou seja, esses cabos de aço trançados que começam a grudar uns nos outros e fazem isso como se alguém derramasse cola entre os cabos. No começo você quase não percebe, mas com o tempo os cabos deixam de se mover livremente, ficam rígidos, perdem a elasticidade e quando se aplica pressão sobre eles, em vez de cederem e se recuperarem como faziam antes, quando você era jovem, eles se racham. Isso é exatamente o que acontece com o frango glaciado se passarmos do ponto de cozimento. No forno, e de novo, é exatamente o mesmo que está acontecendo com a cartilagem do seu joelho. Ela não está se desgastando pelo uso, está ficando rígida e quebradiça por causa da cola química que o açúcar foi depositando entre suas fibras de colágeno ao longo dos anos. Os produtos finais desse processo, ou seja, aquelas moléculas de colágeno caramelizado e aglomerado, receberam um nome da ciência que também vale a pena lembrar. Idades. AGs significa Advanced Click End Products, produtos finais avançados por clique. Produto final de glicação avançada. Idades. E agora, analise comigo por um momento. A palavra inglesa que acabei de mencionar, ages, em inglês, significa idades. É como se a própria ciência quisesse te dizer algo. E esse algo esses produtos são os que te envelhecem. São eles que fazem com que seus tecidos percam a elasticidade da juventude e fiquem rígidos como os de um corpo velho. E isso que estou te contando não é uma metáfora, isso é pura química.
Quanto mais ágeis você acumula na sua cartilagem, mais rígida ela se torna, mais perde a capacidade de absorver impactos e mais se racha com o atrito e, acima de tudo, mais dói. E isso me leva ao que o médico chama de artrose, que te dizem ser inevitável e que só tem uma solução cirúrgica. Em muitos casos, o que existe é um componente químico muito específico chamado glicação do colágeno, e acontece que isso sim pode ser interrompido. Pois bem, até aqui você já tem algo que provavelmente nunca te explicaram antes. Você sabe que seu joelho não se desgasta, ele se carameliza, mas veja, há algo mais. Algo que, quando eu te contar agora, provavelmente vai parecer impossível, porque acontece que seu joelho não está sofrendo sozinho. Existe um órgão específico localizado a muitas centenas de quilômetros de distância da sua articulação, que está transmitindo constantemente sinais de guerra diretamente para a sua cartilagem. E é um órgão que você nunca associaria à sua dor no joelho e que, no entanto, pode ser a verdadeira origem da sua inflamação articular. Estou me referindo ao intestino, ao seu intestino. E eu sei o que você está pensando, mas José Maria, o que o meu intestino tem a ver com o meu joelho? Pois acontece que tudo, e por mais que te surpreenda, na verdade tem tudo a ver. Veja, para entender isso, preciso te lembrar por um momento do Dr. Alessio Fasano, de quem falei antes, o gastroenterologista e pesquisador de Harvard. Ele é um dos cientistas mais importantes das últimas décadas no campo da medicina intestinal. Fasano descobriu algo que mudou a forma de entender muitas doenças que aparentemente não têm ou se pensava que não tinham nada a ver com o intestino. Ele descobriu a zonulina. A zonulina? Sim, exatamente isso, a zonulina. Mas o que é a zonulina? Bem, veja, para entendê-la eu só preciso que você imagine seu intestino como se fosse uma alfândega de alta segurança. E uma das tarefas mais difíceis que o seu intestino precisa realizar, e você conhece isso perfeitamente, é simplesmente permitir a passagem dos nutrientes de que você precisa, como aminoácidos, vitaminas, minerais, mas também, ao mesmo tempo, impedir a entrada de tudo aquilo que não deve entrar na sua corrente sanguínea, como bactérias, toxinas, fragmentos de alimentos não digeridos, e para fazer esse trabalho, as células, que revestem o seu intestino, estão unidas entre si pelo que os cientistas chamam de junções estreitas. Imagine-as como se fossem os parafusos que mantêm seladas as juntas entre os azulejos de um piso. Enquanto esses parafusos estão apertados, o piso é hermético. Nada consegue passar pelas juntas. Pois bem, a zonulina é a proteína que controla esses parafusos. E quando a zonulina aumenta, os parafusos se afrouxam, as juntas entre as células intestinais se abrem e o que era uma alfândega de alta segurança se transforma em uma fronteira cheia de buracos. E o que é que passa por esses buracos? Fragmentos bacterianos, toxinas, pedaços de alimentos mal digeridos, ou seja, coisas que não deveriam estar no seu sangue. E a esse estado se dá o nome de intestino permeável, ou, se preferir usar termos científicos, hiperpermeabilidade intestinal. E é aqui que a conexão com o seu joelho se torna inevitável. Quando esses fragmentos bacterianos chamados LPS, sigla para lipópolissacarídeos, entram na corrente sanguínea através do intestino permeável, o sistema imunológico os detecta imediatamente. O que são LPS? E eles dizem que são fragmentos da parede externa de certas bactérias. Seu sistema imunológico os reconhece como sinais de perigo. É como um alarme. Ligue-o. É como se fossem fragmentos de uniformes de soldados inimigos encontrados dentro da sua casa. E então, como eu estava dizendo, o alarme dispara. Seu sistema imunológico envia imediatamente soldados para procurar o inimigo. E veja bem, o problema é que esses soldados viajam pelo seu sangue e chegam a todos os lugares.
incluindo suas articulações, e quando os soldados do seu sistema imunológico chegam ao joelho procurando o inimigo, eles encontram a cartilagem já danificada pela glicação, aquele colágeno rígido e quebradiço de que já falei antes. E o que eles fazem? Eles interpretam como se fosse um tecido em perigo, como se fosse uma zona de guerra. Eles respondem como qualquer sistema imunológico responderia diante de uma ameaça, com inflamação. E essa inflamação é a dor que você sente. Em outras palavras, não é desgaste natural nem idade. É o seu próprio sistema imunológico atacando o seu joelho porque o seu intestino tem buracos por onde os sinais estão vazando. Da guerra. Mas veja bem, voltemos a Fasano, porque o que ele descobriu depois disso é ainda mais importante para nós. A questão é, o que desencadeia a raposa? O que faz com que esses parafusos se soltem? Bem, principalmente duas coisas, o glúten e o açúcar. É o mesmo açúcar do qual venho falando desde o início. O excesso de açúcar na dieta estimula a produção de zonulina, abre a barreira intestinal e permite que os LPS entrem na corrente sanguínea e, ao fazer isso, ativam o sistema imunológico. E é esse sistema imunológico inflamado que acaba atacando suas articulações. O açúcar não só carameliza seu colágeno diretamente por glicação, como também abre a porta dos fundos do seu intestino para que o seu próprio sistema imunológico declare guerra aos seus joelhos. Portanto, aí estão dois mecanismos de ataque contra você e um mesmo culpado. E quando o Heitor me explicou tudo isso, entendi pela primeira vez por que o ortopedista nunca tinha me perguntado o que eu comia. Parece que ninguém nunca ensinou ao meu médico a olhar além do joelho. Muito bem, até aqui você já tem dois mecanismos muito claros. O açúcar carameliza seu colágeno por glicação e abre seu intestino para que o seu próprio sistema imunológico inflame suas articulações. Mas há um terceiro mecanismo que muito poucos conhecem e que para mim é o mais fascinante de todos, porque se conecta diretamente com algo sobre o qual já falei aqui no canal, a voltagem celular. Para entendê-lo, preciso te apresentar a um personagem que vive dentro da sua cartilagem e que faz um trabalho verdadeiramente extraordinário. Chama-se proteoglicano. Não se assuste com o nome, porque na verdade é mais simples do que parece. Um proteoglicano é uma molécula especial que vive dentro da sua cartilagem e possui uma propriedade extraordinária. Acontece que ela está carregada eletricamente de forma negativa. E isso, na prática, o que significa? Veja bem, pense em dois ímãs. Quando você aproxima o mesmo polo de dois ímãs, eles se repelem, se afastam um do outro. Você não consegue juntá-los por mais que tente. Pois os proteoglicanos fazem exatamente isso. Como todos têm carga negativa, simplesmente se repelem entre si constantemente e, ao se repelirem, criam um espaço entre eles e esse espaço é imediatamente e permanentemente ocupado pela água e é essa água presa dentro da cartilagem que lhe dá a capacidade de amortecimento. Lembre-se da esponja encharcada que usei como exemplo com você há alguns minutos. A resistência dela vem da água que contém, pois a sua cartilagem funciona exatamente do mesmo jeito. Enquanto os proteoglicanos retêm a água, a cartilagem pode absorver impactos. Enquanto a água estiver ali, o joelho não dói. O problema começa quando o açúcar interfere nesse sistema. E aqui vem a parte que conecta tudo o que vimos hoje. O que acontece com os proteoglicanos quando há glicação? O açúcar se liga a eles. Os AGEs que te descrevi antes, não só danificam o colágeno, também se aderem aos proteoglicanos. E ao fazer isso,
alteram sua carga elétrica negativa. É como se alguém fosse neutralizando os ímãs um a um. Quando a carga negativa diminui, os proteoglicanos já não se repelem com a mesma força. O espaço entre eles se reduz, a água que retinham entre eles começa a escapar e a cartilagem perde sua capacidade de reter a pressão hidráulica que precisa para funcionar. Ou seja, começa a secar de dentro para fora, e é aqui que entra Gerald Pollack, o biofísico da Universidade de Washington, que você já conhece dos meus vídeos sobre água. Pollack estudou algo que ele chamou de graças. A água da zona de exclusão, ou também chamada de água EZ, Exclusion Zone, aquele estado especial da água que se forma quando está em contato com superfícies eletricamente carregadas, como as membranas das suas células ou exatamente como os proteoglicanos da sua cartilagem. Quando essa água está corretamente estruturada, a cartilagem funciona. Funciona perfeitamente como deve, absorve os impactos, se regenera, mantém o atrito quase em nível zero, era o que eu te contava há pouco, mas quando o açúcar danifica a carga elétrica dos proteoglicanos, essa água perde sua estrutura e deixa de se comportar como um gel hidráulico de precisão e se torna um líquido comum, que na verdade não consegue suportar a pressão que a cartilagem precisa. O resultado é uma cartilagem que se achata a cada passo, que não recupera sua espessura entre os impactos e que deixa de proteger o osso. No final, dói. E dói não porque tenha se desgastado, mas simplesmente porque perdeu sua voltagem, perdeu sua carga elétrica. E perdeu sua capacidade de reter a água que a mantém viva e funcional. Quando Heitor me explicou isso, entendi algo que nenhum raio-x tinha conseguido me mostrar. Meu joelho não estava quebrado, estava descarregado. Mas agora vamos parar por um momento. Pare um instante comigo. Já estamos juntos há um tempo e vimos coisas que provavelmente ninguém tinha te explicado antes. Se você ainda está aqui comigo, é porque algo de tudo isso está fazendo sentido para você e provavelmente porque também reconhece no seu próprio corpo algum dos sinais de que falei. Pois bem, antes de continuar, deixe-me fazer com você uma breve recapitulação rápida, mas não para repetir, e sim para que tudo isso faça sentido de uma vez. Veja, primeiro, o seu joelho não se desgasta pelo uso. O que acontece é que o excesso de açúcar carameliza quimicamente o colágeno da sua cartilagem e o torna rígido, quebradiço e incapaz de absorver impactos. Chamamos esse processo de glicação e seus produtos finais, de AGEs, produtos finais da glicação avançada. 2. Esse mesmo açúcar abre poros no intestino e desencadeia a produção de uma proteína chamada zonulina. Fragmentos bacterianos infiltram-se por esses orifícios, ativando o sistema imunológico, e esse sistema imunológico inflamado acaba atacando as articulações. Aquela dor persistente que você sente no seu joelho pode, na verdade, estar diretamente relacionada à saúde do seu intestino. E, em terceiro lugar, o consumo excessivo de açúcar também acaba neutralizando completamente a carga elétrica. Dos proteoglicanos, que são, lembre-se, aquelas moléculas que retêm água dentro da sua cartilagem, e sem essa carga, a cartilagem perde sua capacidade hidráulica, se achata, resseca e, mais uma vez, dói. Muito bem, agora vou-te explicar exatamente por que cada uma dessas três mudanças funcionou. Mas antes, deixa-me te contar como eu descobri isso. Era março de 2020. O mundo inteiro estava parando. Os governos fechavam fronteiras e as pessoas compravam papel higiênico como se fosse ouro. E eu, com meu joelho destruído e a consulta com o cirurgião adiada por causa da pandemia, de repente me vi trancado em casa sem saber o que ia acontecer. Então eu disse, bom, vou ligar para o Heitor para ver o que ele me diz. Eu disse, Heitor, adiaram minha cirurgia e não sei quanto tempo vou ficar assim. E o que foi que ele me respondeu?
Definitivamente eu não esperava por isso. Ele disse: perfeito, isso é uma notícia maravilhosa, porque agora você tem tempo para fazer tudo o que precisa ser feito, do jeito certo. 2 dias depois, chegou uma bicicleta elíptica na minha casa e foi aí que tudo começou. O que o Heitor me propôs, na verdade, não era complicado, era muito preciso. E eram 3 mudanças, mas as 3 aplicadas com consistência e com a compreensão de por que funcionavam. Eliminar o açúcar, recuperar os eletrólitos e movimentar o joelho sem sobrecarregá-lo. E agora, depois do que acabei de te contar, imagina o que foi a pandemia para mim, trancado em casa sem comer macarrão, nem arroz, nem pão, nem doces. Mas a realidade é que eu sentia dor e tinha a oportunidade de salvar minha mobilidade natural. Em 3 meses, a dor havia desaparecido. Logo, deixei de sentir falta dessas comidas tão apetitosas que meus amigos me contavam que faziam em casa. E quase 7 anos depois, continuo sem operar e continuo sem dor. Bom, então, uma vez explicado isso, agora vou te explicar por que funcionou cada uma dessas 3 mudanças. Não é mágica, é engenharia biológica de precisão. Veja, as mudanças, como já te disse, foram apenas 3, mas antes de contá-las também quero que você entenda algo importante. Não vou te propor uma dieta e também não vou te propor um regime de exercícios. O que vou te propor é algo diferente. Que você mude as condições do terreno em que vive a sua cartilagem. Ou seja, exatamente o mesmo que te contei no vídeo sobre Pasteur e Béchamp. E lembre-se, o terreno é tudo. E o terreno do seu joelho depende basicamente de 3 coisas. A primeira, cortar o fornecimento de cola. E é aqui que tudo começa, porque sem isso o resto não funciona. Enquanto você continuar alimentando o processo de glicação com excesso de glicose, os AGEs continuarão se acumulando no seu colágeno. A zonulina continuará abrindo seu intestino e os proteoglicanos continuarão perdendo sua carga elétrica. Cortar o açúcar não significa passar fome, significa entender o que ele realmente é. Açúcar para o seu corpo. Você já sabe, não é só o açúcar do sachê. É o pão, é o arroz, a massa, os sucos e todo esse conjunto de ultraprocessados que nos cercam. E eu não estou te pedindo para eliminar tudo de uma vez nem para sempre. O que eu te peço é que comece a enxergá-los pelo que realmente são. Cola química para as suas articulações. E quando... Eu entendi. Não pense que parar de comê-los foi mais fácil. Não, não foi. A verdade é que foi um verdadeiro sacrifício. Mas um sacrifício que era sustentado por uma decisão que eu sabia que era de engenharia. E a verdade, como eu te disse, logo as coisas mudaram. Em 3 meses, os resultados foram tão evidentes que simplesmente parei de olhar de canto de olho para o pão, para os pacotes de macarrão e para os sacos de arroz. E veja, já faz quase 7 anos que só os como quando realmente não tenho outra opção. Deixei de gostar deles? Não, eu adoro. Estou louco para comer uma pizza. Mas, na verdade, eu me prefiro sem dor no joelho. O segundo, recuperar os eletrólitos. E aqui, lembre-se do que vimos em outros vídeos e do que comentamos hoje. Os proteoglicanos, essas moléculas carregadas eletricamente que retêm a água dentro da cartilagem, precisam de sua carga elétrica negativa para cumprir sua função. E sua carga elétrica depende diretamente dos minerais que você tem no seu corpo, os eletrólitos. Sem minerais, não há condutividade. Sem condutividade, não há carga. Sem carga, os proteoglicanos não conseguem reter a água. E sem água, a cartilagem se achata e você sente dor. Como você recupera os eletrólitos? Sal marinho virgem de salina, ou seja, não sal refinado, sal virgem com todos os seus minerais intactos,
uma pitada na água que você bebe ao longo do dia é mais do que suficiente para começar a recuperar a condutividade elétrica que sua cartilagem precisa. E lembre-se, se quiser ir um passo além, você tem a água isotônica de Quinton que apresentei no vídeo recente que publiquei há alguns dias, o vídeo de Pasteur e Béchamp, e aí você já sabe que é uma parte de água do mar, para 3 partes de água mineral de mineralização fraca. Isso significa, literalmente, restabelecer todo o antigo oceano primitivo, bem dentro da sua própria articulação. Quando os proteoglicanos recuperam seu ambiente mineral correto, recuperam sua carga, voltam a se repelir, voltam a reter água e a cartilagem começa a recuperar sua capacidade hidráulica. E agora chegamos ao terceiro, que é movimentar o joelho sem colocar peso sobre ele. E este é o que mais surpreende as pessoas, porque o instinto nos diz que quando algo dói, o que devemos fazer é não mexer, proteger, ficar parado. Mas acontece que a cartilagem não tem vasos sanguíneos próprios. Ela não recebe nutrientes diretamente do sangue como o resto dos seus tecidos e, portanto, a cartilagem se alimenta por difusão, por pressão mecânica e isso... O que isso significa? Pois lembre-se da esponja. Quando você a aperta, ela expulsa o líquido velho. E quando você solta, ela absorve o líquido novo. É exatamente isso que a sua cartilagem precisa. E ela precisa disso para receber nutrientes e para poder eliminar resíduos. Precisa de movimento. Precisa de compressão e descompressão rítmica. Mas não qualquer movimento. Precisa de um movimento sem impacto, sem carga excessiva. E é aí que entra a bicicleta elíptica. A elíptica, nesse sentido, é quase perfeita para um joelho lesionado porque simplesmente reproduz o movimento natural da articulação, mas faz isso sem o impacto do chão. Ou seja, não há choque, não há batida e só. Você tem a compressão e a descompressão suave e rítmica que a cartilagem precisa para poder absorver nutrientes e expulsar os resíduos que a inflamam. Eu comecei com 10 minutos por dia, devagar, sem forçar, e apenas para que o joelho começasse a se mover e a se nutrir novamente. Com o tempo fui aumentando e, a cada sessão, a cartilagem ia recuperando sua capacidade de se hidratar. Os proteoglicanos voltavam a funcionar. O líquido sinovial foi recuperando sua qualidade e, como já te disse, não foi rápido, mas foi constante. E ser constante foi suficiente. Agora, para terminar, te dou mais uma dica para você considerar. Existe algo que nenhum raio-x pode te mostrar? Não pode te mostrar a rigidez química de um colágeno caramelizado por anos de excesso de glicose. Não pode. Também não pode te mostrar os buracos microscópicos de um intestino com a zonulina desregulada. Não pode. E também não pode te mostrar a carga elétrica perdida em proteoglicanos que ficaram sem minerais. Também não pode. O que o raio-x pode te mostrar é o resultado final de um processo que leva anos acontecendo em silêncio. E quando esse resultado finalmente aparece visível na imagem, o traumatologista te diz o que disse para mim. Isso já não tem volta. Mas não é assim. Porque a volta não está no raio-x, está no terreno. Lembre-se de Béchard, lembre-se de Bernard e lembre-se de Quinton. O terreno é tudo. E o terreno do seu joelho tem parâmetros concretos que você pode mudar. Que eu mudei. Sem bisturi, sem limitações, sem infiltrações e sem titânio. E por que você não poderia mudar também? Eu consegui porque entendi o que estava acontecendo, o que realmente estava acontecendo dentro da minha cartilagem. E mudei as condições que tinham me levado até ali. Por isso, não espere que apareça no raio-x. Fique com a minha experiência. 7 anos depois. Desço as escadas sem pensar nisso. Levanto da cadeira sem prestar atenção. E caminho o quanto eu quiser. E quando alguém me diz aquilo de
Sabe o quê? É normal para a sua idade. O que eu sei é exatamente o que isso significa. E significa que ninguém ensinou ainda a quem me diz isso a olhar além do raio-x. Bom, agora você já sabe. Olhar além, e isso muda tudo. Se você gostou do vídeo e acha que pode ser útil para alguém que você conhece, me faria um grande favor compartilhando-o. Você vai me ajudar a disseminar o conhecimento e, como sempre digo, siga em frente, sempre em frente, e te leio nos comentários.